Olá a todos, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa. Sou o idealizador, fundador e atual presidente do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. No vídeo de hoje, intitulado Por que todo pressuposicionalista, escrituralista e seguidor de Clarke deveria ser teonomista, vamos tratar de um ponto essencial: a coerência necessária entre a filosofia cristã pressuposicionalista, especialmente na linha de Gordon Clarke e de seus seguidores, e a ética bíblica revelada na lei de Deus. A proposta é mostrar que não existe espaço para uma epistemologia fundamentada exclusivamente na Escritura, sem que isso leve, inevitavelmente, à aplicação total da lei de Deus na vida individual, familiar e também nas esferas social, política e civil. Em outras palavras, se a palavra de Deus é a única regra infalível de fé e prática, então ela deve ser a base não apenas para o pensamento, mas também para a lei e a ordem em toda a sociedade. Portanto, neste vídeo, vamos expor as conexões lógicas e bíblicas que tornam o pressuposicionalismo escrituralista inseparável da teonomia reformada. Então, vamos ao primeiro tópico do vídeo: a relação lógica entre o pressuposicionalismo escriturista e a teonomia. O ponto de partida do pressuposicionalismo escrituralista é claro: a escritura é a única regra infalível de fé e prática, fundamento absoluto de todo conhecimento e critério último para interpretar a realidade. A partir dessa premissa, todo raciocínio humano deve ser subordinado à revelação de Deus, e qualquer tentativa de construir saber fora desse alicerce é rejeitada como autônoma e rebelde. Ora, se aceitamos essa base de que a Bíblia é suficiente e normativa em todas as áreas da vida, então a consequência inevitável é que a mesma escritura que guia nossa epistemologia também deve reger nossa ética e ordem social. Não existe coerência em afirmar que somente a palavra de Deus é verdade em filosofia e teologia, mas negar a mesma autoridade quando tratamos de leis, justiça, economia, política e cultura. É justamente aqui que o pressuposicionalismo escrituralista conduz logicamente à teonomia reformada. Se toda a verdade se encontra na revelação escrita, então também a norma para o comportamento humano e para as instituições sociais está nela. Isso significa que a lei de Deus, revelada no Antigo e no Novo Testamento, não é apenas uma diretriz espiritual ou privada, mas o padrão divino para a vida pública. Em resumo, quem afirma que a Escritura é o fundamento absoluto do pensamento precisa igualmente afirmar que a lei de Deus é o fundamento absoluto da ética e da justiça na sociedade. A teonomia não é, portanto, uma escolha opcional ou um acréscimo ao pressuposicionalismo. Ela é a sua aplicação natural e necessária. Negá-la seria criar uma divisão artificial entre o que se crê epistemologicamente e o que se pratica eticamente. Dessa forma, o primeiro passo do nosso vídeo é mostrar que todo pressuposicionalista, seguidor da linha de Gordon Clarke, deve ser teonomista, não por preferência pessoal ou por afinidade ideológica, mas por coerência lógica e fidelidade à própria premissa que confessa.
a suficiência e a autoridade absoluta da Escritura. Então vamos entrar agora no segundo ponto, tópico do vídeo: a necessidade da aplicação à lei de Deus. Se a Escritura é, de fato, a revelação perfeita e suficiente de Deus, então ela não pode ser reduzida a um manual de fé privada ou restrita ao culto. O pressuposicionalismo escrituralista nos lembra que não existe neutralidade. Toda a esfera da vida humana opera ou debaixo da obediência à palavra de Deus ou em rebelião contra ela. Isso significa que a sociedade, o Estado, as artes, a ciência e a cultura não podem ser construídos com base em princípios humanos ou autônomos, mas precisam estar subordinados ao padrão da revelação divina. Nesse ponto, a teonomia se apresenta não como uma opção entre muitas, mas como a única consequência coerente com a premissa pressuposicionalista, pois, se todo pensamento cativo a Cristo, 2 Coríntios 10:5, é a exigência de Deus para o indivíduo, também o é para as instituições que os homens edificam. A lei do Senhor, sendo expressão do seu caráter e da sua justiça, é a norma objetiva para governar não apenas a vida da igreja, mas também a vida civil. Qualquer tentativa de sustentar o pressuposicionalismo sem a teonomia cria uma contradição prática. Afirma-se que a Escritura é o fundamento da verdade, mas, ao mesmo tempo, nega-se sua plena autoridade no campo da ética social e da justiça pública. Em outras palavras, seria defender uma epistemologia cristã enquanto se mantém, na prática, uma ética política humanista. Isso é incompatível com a confissão de que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Portanto, todo pressuposicionalista, fiel às suas próprias premissas, precisa reconhecer a validade e a obrigatoriedade da lei de Deus em todas as áreas da vida. A teonomia não surge como um acréscimo estranho ao sistema, mas como a conclusão inevitável. Quem confessa a Escritura como padrão absoluto do conhecimento deve também confessá-la como padrão absoluto da justiça e da lei. Vamos entrar agora no terceiro ponto: fundamentação bíblica da ligação entre Escritura e lei de Deus. A coerência entre pressuposicionalismo e teonomia não é apenas uma questão lógica, mas também profundamente bíblica. A própria Escritura deixa claro que a revelação de Deus não é limitada ao campo da fé abstrata, mas abrange também a conduta ética, a ordem social e a administração da justiça. Deuteronômio 4, 5-8. Moisés declara ao povo que os estatutos e juízos dados por Deus fariam de Israel uma nação sábia e justa diante das demais nações. Aqui vemos que a lei do Senhor não tinha apenas função eclesiástica ou cerimonial, mas também civil e cultural, sendo o fundamento de uma ordem social justa, que serviria de testemunho ao mundo. Salmo 19, 7-9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O salmista mostra que a lei de Deus é a expressão da perfeição divina e fonte de sabedoria para a vida em todas as dimensões, espiritual, moral e prática. Mateus 5, 17-19. Cristo declara que não veio revogar a lei, mas cumpri-la.
E acrescenta que qualquer que violar um desses mandamentos, ainda que dos menores, será chamado mínimo no reino dos céus. Jesus não apenas confirma a validade contínua da lei, mas também reforça sua autoridade como padrão de justiça para os seus discípulos. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Paulo ensina que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura, portanto, não apenas guia o pensamento, mas prepara o homem de Deus para viver em justiça em todas as áreas. Esses textos, entre tantos outros, deixam evidente que a Escritura e a lei de Deus não podem ser separadas. Se o pressuposicionalismo afirma a Escritura como autoridade final, então ele deve necessariamente abraçar a lei como expressão dessa autoridade na vida prática e na ordem social. A Bíblia não nos dá espaço para limitar sua aplicação à esfera privada. Pelo contrário, ela revela a vontade de Deus para a totalidade da existência humana. Então, vamos ao quarto ponto. Vamos, então, concluir com uma aplicação prática. Diante do que foi exposto, fica claro que o pressuposicionalismo escrituralista conduz inevitavelmente à teonomia reformada. Se a Escritura é o fundamento absoluto de todo conhecimento, do critério para julgar todas as coisas, então sua autoridade não pode ser confinada ao culto ou à devoção pessoal. Ela deve moldar nossa maneira de pensar, de viver e de estruturar a sociedade. Isso significa que a ética pública, as leis civis e a ordem cultural precisam estar alinhadas com a palavra de Deus, pois somente assim é possível honrar de maneira coerente a confissão de que a palavra é suficiente e infalível. Bom, a aplicação prática desse fundamento bíblico nos desafia a abandonar qualquer forma de dualismo que separe fé e vida, igreja e sociedade, culto e justiça. Todo pressuposicionalista que deseja ser fiel ao próprio princípio que confessa deve reconhecer que a palavra de Deus exige obediência integral. Isso implica em viver a fé de modo que Cristo seja Senhor sobre todas as áreas, sobre a família, sobre a educação, sobre a política, sobre a economia e sobre a cultura. Concluir esse raciocínio é afirmar com convicção que não existe coerência em ser pressuposicionalista sem ser também teonomista. O primeiro nos dá a base epistemológica, o segundo nos mostra a aplicação ética. Ambos unidos revelam que a Escritura não apenas ilumina o pensamento, mas também governa a prática, chamando-nos a uma vida e a uma sociedade transformadas pelo senhorio de Cristo. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a você que acompanhou, que assistiu o vídeo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro no IMTTRB.